Olá pessoal, bem-vindos ao Clube da Manutenção, meu nome é Bruno Machado e vamos para mais um vídeo. No vídeo de hoje a gente vai aprender o que é PCM, né, e quais são as suas atribuições. PCM, né, é uma sigla para Planejamento e Controle de Manutenção. Em alguns locais você pode ser conhecido também como PPCM, que aí seria Planejamento, Programação e Controle de Manutenção, mas normalmente ele é conhecido como PCM mesmo. Essa sigla significa isso. Isso é uma função, que pode existir um setor ou não para exercer essa função. A função do PCM é planejar e controlar a manutenção, como eu já disse, mas não necessariamente precisa ter um setor para isso, né, um setor exclusivo de PCM. Isso tudo varia, né, conforme a estrutura da empresa. Quanto maior a estrutura da empresa, maior serão as atribuições, né, do PCM, e talvez maior tenha que ser a sua estrutura. Então, existem PCMs, né, que tem uma pessoa, né? Existem PCMs que tem 20, 25, 30 pessoas, até mais. Né? Não tem, isso está diretamente ligado ao tamanho da empresa, à estratégia, né, da gerência de manutenção e a estratégia também, né, da corporação em si. Bom, então, como existe a função PCM, né, e eu posso ter o setor PCM, a gente nunca pode deixar de lembrar, né, que, independente se tu tem o setor de PCM ou não, a função sempre deve existir. Tu sempre deve planejar, né, tu sempre deve programar, né, e controlar a manutenção, independente se tem setor ou não. Então, você pode ter uma pessoa direcionada para isso, ela vai conseguir exercer todas as funções, né, do PCM de maneira proveitosa? Né? Depende da tua estrutura, depende do teu fluxo de trabalho e do teu fluxo de pedidos, né? Os pedidos a gente chama de solicitação. Então, tudo depende, né? Tudo depende do tamanho da estrutura. Mas pode ser feita com uma pessoa, com duas, com três, com quatro, né? Varia dependendo da tua estrutura. Quais são as funções, né, do setor de PCM? Existem, no mínimo, 8 funções que um setor de PCM deve executar. Né? E quais são essas funções? Triagem de pedidos. Então, a manutenção ela recebe muito pedidos, né? E esses pedidos são diversos. São pedidos da operação, pedidos da manutenção, pedidos dos eletricistas, dos mecânicos, pedidos dos supervisores, né? E a gente deve ter uma forma padronizada desses pedidos entrar e uma triagem para esses pedidos. Porque tem pedidos, né, que são muito importantes, tem pedidos que não são tão importantes, e onde tudo é importante, né, nada é importante. Então a gente precisa, na triagem, pegar algumas solicitações que não são exatamente a responsabilidade da manutenção executar, separar, né, ou tirar e dar o feedback para o cliente, né, que pediu. As que são mais importantes, classificar como muito importantes. Então, quando os pedidos vêm até a manutenção, alguém tem que classificar esses pedidos entre prioridade alta, média e baixa, né? E depois da porta de entrada. Essa é uma função que a gente conhece como gatekeeper. Né? Gatekeeper significa o guardião do portão. Ele que permite entrar ou não as solicitações, o que vai entrar e qual é o grau de prioridade das solicitações. A segunda etapa seria o planejamento. Né? Então, no planejamento, a gente vai pegar esse pedido e vai dizer como ele deve ser feito. Né? Então, em quanto tempo? Né? Essa é a função do planejamento. Depois do planejamento, a gente tem dentro ainda, né, do planejamento, uma terceira função que é as aquisições, o provisionamento de materiais, né? Então, isso pode ser executado pelo planejador ou pode ter uma pessoa exclusiva para fazer esse serviço. E o que se resume esse trabalho? Comprar os materiais para executar a manutenção. Então, se o fluxo for muito grande, né, a gente pode ter uma pessoa exclusiva, né, para fazer as compras. Essa pessoa, né, esse cargo, ele é conhecido como provisionador de material, aprovisionador de material. Então, vai ser uma pessoa que vai concentrar todas as compras do setor de PCM. Eu estou falando, né, que a função planejamento pode ter vários planejadores, para vários, né, setores ou subsetores da planta inteira. Então, pode ter um planejador para um tipo específico de trabalho, pode ter para outro, né? Pode ter também por especialidades, o planejador da elétrica, da mecânica, da automação, né, e etc. Então, e essa pessoa concentraria todas as compras desses planejadores. Ou, né,
pode acontecer também, o próprio planejador realizará as compras, né? Então, depende de como é o processo de compra da empresa. Só que é bom, né, ter a noção de que para cada escolha existe uma renúncia. No momento que o planejador está realizando a compra de materiais, ele está deixando de planejar, né? Então, é bom que, se tu está estruturando um setor, que tu pense nisso. Se tu tem um setor, que tu reveja isso. Então, a gente teria a triagem, né, o planejamento e o provisionamento de materiais, que é a compra e as aquisições de materiais. O quarto, né, a gente teria a programação, que é exatamente dizer quando que vai ser executado esse trabalho, né, que foi planejado. Então, na programação, a gente já tem que ter uma negociação, né, com a produção. O programador ele tem que estar inteirado do processo produtivo da empresa, ele tem que fazer, né, essas reuniões junto com a produção para ver qual é o melhor momento para executar aqueles serviços, né? Então, basicamente, o programador ele faz isso. O quinto, né, a execução. E aí, né, a execução, ela não necessariamente faz parte, né, da responsabilidade do PCM, pode ser a execução tocada, né, por outras pessoas, mas ainda assim é um processo, né, é uma função que ocorre ali dentro. Porque às vezes o PCM se descola muito da realidade, fica muito focado em planejar, programar e vai executar e não acompanha as execuções, mas a execução, né, é a consolidação de todo o processo do PCM. É a consolidação do pedido, né, da solicitação, né, do planejamento, né, da aquisição, da programação, né, e a gente vai lá culminar na execução. Então, se a execução não sair corretamente, né, não sair certa, né, nada do que foi feito anteriormente valeu a pena. Então, é bom chamar atenção para isso. A gente tem também a inspeção, que pode ser um setor à parte, dependendo do tamanho da empresa, mas ele pode também estar inserido dentro do PCM. Então, eu já vi PCMs menores, onde tinha um inspetor dentro do PCM executando as manutenções preditivas, as manutenções detectivas, né? Então, pode ser que tenha também, dentro do PCM, essa função ela seja separada. Mas, independente disso, ainda é, né, uma função que ocorre dentro do PCM, ou se não ocorre dentro do PCM, dá feedback do PCM. Pode ter um setor de inspeção fora do PCM, mas vai executar todas as inspeções que partem do PCM. Existem empresas que fazem isso de forma separada, né? E aí a inspeção, né, ela emite relatórios, etc. Isso é um pouco complexo, né, e bem complicado, porque essa separação, assim, ela pode ou não dar certo, né? O setor e aí tu vai ter que separar completamente a manutenção preditiva, né, do PCM, né? Mas é uma coisa que tem que ser discutida e varia de empresa para empresa. Se a empresa está tendo um resultado bom, né? Se ali a gestão da manutenção está tendo um resultado bom, né? Por que não? A sétima função seria a análise e a coleta dos indicadores. Então, isso acontece, né, com as ordens de manutenção corretivas, as corretivas emergenciais, elas são executadas e a gente colhe os indicadores. Também acontece, né, um cumprimento dos planos de manutenção, a gente verifica se os planos de manutenção estão sendo cumpridos, estão sendo eficazes. Então, existe uma gama muito grande de indicadores, né, que a gente deve controlar, mas isso é uma função, né, na teoria e na prática também. Em alguns casos pode ser diferente. A gente tem dependendo do tamanho da empresa, tem um setor só que controla indicadores. Mas, em teoria, isso pertence como responsabilidade do PCM. Essa seria a parte, né, lá que eu falei no começo, de controle, né, dentro da sigla PCM. Então, são os indicadores de manutenção. E o oitavo passo, né, que as pessoas não falam muito, que é o arquivamento. O arquivamento é extremamente importante. O arquivamento ele precisa de uma gestão de documentação. Então, não adianta, mesmo que eu tenha ou não tenha um programa de manutenção, né, que nos auxilie, né, para fazer a gestão ali dos ativos, dos equipamentos, a gente não pode desconsiderar que a gente tem que ter um cuidado com os nossos documentos. Então, precisa ter um procedimento, precisa ter um padrão, né, desse arquivamento. Como é que tu vai fazer o arquivamento? Para fazer por equipamento? Para fazer por tipo de manutenção? Tu vai fazer separar semanal? Tu vai separar mensal? Tudo isso tem que ser pensado. Então, a última função do PCM
é arquivar os documentos da manutenção. Obrigado, pessoal. Nos acompanhe nas redes sociais. A gente está no Facebook, no Instagram e no LinkedIn. E até a próxima com mais vídeos.